Junto com seu grupo de amigos, depois de alcançar o topo da torre, o protagonista Xiao Ming estava prestes a derrotar a fênix mais poderosa do mundo. E apesar de uma luta difícil, eles conseguiram vencer. O que ele não esperava era que seus amigos de longa data iriam o trair covardemente. E aí, pessoas, cá estou eu para falar de mais manhwas da internet. E claro, como eu sempre faço, eu quero agradecer a todo mundo pelo apoio enorme ao canal. E mano, a gente já tá quase chegando a 8.000 inscritos. Então se tu não se inscreveu, se inscreve e deixa o like caso você queira a parte 2. É isso, rapaziada. Falou, bora pro recap. Depois de muito tempo, 3 heróis estavam finalmente chegando ao topo da torre, onde teriam que enfrentar a fênix mais poderosa do mundo. E depois de um fight bem complicado, eles conseguiriam vencer. Mas é claro, o dinheiro acaba corrompendo a mente de algumas pessoas, que foi exatamente o que aconteceu com os seus 2 amigos. Xiao Ming acabou sendo traído e mandado de caixa, pois com um a menos iria sobrar mais dinheiro. Mas antes de partir dessa para melhor, ele jurou que um dia iria se vingar daqueles 2. E logo em seguida, o corpo daquela fênix fez uma explosão enorme, o que iria mudar completamente a vida do protagonista. Graças à potência que foi, até mesmo a Matrix bugou, fazendo todos os dados de Xiao Ming se modificarem. 300 anos depois, durante uma aula da professora Liu, onde ela era responsável pelas artes marciais em uma escola, ela dava uma breve explicação sobre como aquele mundo funciona. E basicamente, há 400 anos atrás, as bestas, ou os monstros como você preferir, acabaram invadindo a Terra. Desde então, os artistas marciais têm treinado muito para proteger a humanidade. Em forma de exemplo para os alunos, é mostrado uma hiena de rank civil, que no caso seria a besta mais fraca para se lidar. No entanto, isso não impediu dos alunos de ficarem se tremendo de medo. A sua professora os pergunta quais seriam os pontos fracos de uma hiena, e com a cara de quem copiou a tarefa de casa do amigo, nenhum deles sabia responder. Mas para sua alegria, alguém parecia estar mais encrencado do que eles, que no caso era o Xiao Ming, roncando altíssimo no meio da aula da professora Liu. Ao ser despertado, o maluco já acorda na posição de batalha e chamando por Liu Wang e Lu Juan, que eram os amigos que tinham o traído. Ao se tocar de suas memórias, ele percebe que havia reencarnado e está feliz por Deus ter o dado mais uma chance e promete para si mesmo que vai se vingar daqueles 2. Mas a professora Liu não era do tipo que permitiria esse comportamento, e enquanto estava despercebido, foi atingido com uma voadora na cara e também questionado se havia desistido de viver. Seus colegas o admiram, pois poucos teriam coragem de dormir na aula da professora mais hardcore da escola, que não é do tipo que aceita maus comportamentos, e já chega logo dando uma voadora. Enquanto os outros alunos tiram onda da cara do prota, as memórias daquele garoto começam a colidir. Afinal, ele tinha reencarnado em alguém mais velho e já tinha uma vida ali antes de tudo acontecer. Xiao Ming estava agora numa aula sobre hienas rank civil. O cara tinha saído de matador de fênix para aprender sobre hienas de nível baixo. No meio de toda aquela confusão, Qing, a presidente da classe, era a única que parecia se preocupar com o protagonista, tentando explicar que ele passava muitas dificuldades em casa e até mesmo precisava trabalhar depois das aulas. E claro, como não podia faltar, Kui Qiang é o tal popularzinho da escola, que tenta humilhar o Xiao Ming, afirmando que de qualquer forma, se ele não passar naquele teste, ele seria expulso de lá. A professora Liu diz que caso ele passe no teste, continuaria o ensinando. E a pergunta é, qual é o ponto fraco de uma hiena? E caso ele não soubesse, teria que escrever o manual das bestas inteiro e completo na lousa por 10 vezes. Enquanto os alunos estão zoando ele, a presidente da classe tenta inferir na punição e leva uma bronca da professora por isso. O que ninguém ali sabia era que o prota sabia de tudo, já que ele era o top 1 antes de morrer. Ele diz que a hiena tem 4 pontos fracos. Os alunos já caem na gargalhada, pois aparentemente ela só tinha 3. A professora fica sem acreditar em como um aluno do nível baixo saberia a 4ª fraqueza de uma hiena, pois apenas artistas marciais de elite sabiam dessa informação. O Kui Qiang diz que os livros falam que são apenas 3, mas o prota diz que os livros estão errados. Depois dessa afirmação, ele fica pistola e pede para a professora Liu expulsar ele de uma vez. O Xiao Ming tira uma onda com ele, pois a professora tinha ficado calada. O garoto popularzinho, depois de tanto falar asneira, levou uma bronca da Liu. Ela diz que se são 4, então qual seria essa 4ª? Mas antes do prota dizer, aquela hiena que estava presa acabou se soltando. Aparentemente, ela não era uma hiena normal. Depois de solta, ela partiu em direção da presidente da classe, e com muito medo, Kui Qiang se escondeu atrás dela. Mas a hora do prota brilhar tinha chegado.
Agarrando o King, ele apenas encostou a mão na cabeça da hiena e ela foi de base. Depois disso, ele afirma que o quarto ponto fraco era exatamente na sobrancelha. E bom, depois dessa apresentação digna de Giga Shed, a presidente da classe ficou desorientada nos braços do Prota. E enquanto o Xiao Ming olhava para a hiena, a gloriosa e a mais poderosa, a mais almejada e a querida janela de status apareceu. E aparentemente aquela era uma habilidade que só tinha sido dada ao protagonista. Ele também percebe que a cada kill que ele pega, o seu ki de sangue vai subindo. A professora Liu, depois de ver tudo aquilo, afirma para si mesma que nem ela seria capaz de usar uma técnica tão avançada. E começa a desconfiar sobre o Prota estar escondendo alguma coisa. Os alunos perguntam se a hiena morreu de verdade. A Liu responde que sim. E também confirma sobre a quarta fraqueza de uma hiena. Ela diz realmente ser a sua sobrancelha. Mas como era uma técnica avançada, eles não conseguiriam aprender isso no momento. E depois de uma demonstração dessas, o Xiao Ming vai ganhar um bônus especial da escola, pois a própria iria repassar a situação dele para o diretor. Os alunos, é claro, não queriam aceitar essa realidade. Então, estavam tentando dar desculpas para tirar o mérito do Prota. Mas quem realmente tinha se lascado nessa história foi o Kui Qiang, já que ele gostava da Qing e foi o primeiro a se esconder atrás dela. E bom, aparentemente ele sabia disso. Para tentar recuperar a sua reputação, ele fala que estava só buscando o melhor ângulo para atacar. Mas aí o Xiao Ming se meteu na frente. Mas é claro que isso não estava colando muito. Então, indo mais além, ele chega até mesmo a colocar a cabeça dele dentro da boca da hiena. E bem, o Prota, vendo que ele estava tentando ridicularizá-lo, resolveu dar uma trollada nele, acertando uma pedra na cabeça da hiena, fazendo com que ela feche sua boca com a cabeça dele lá dentro. E meu amigo, esse cara entrou num desespero muito grande que até as calças ele molhou. Em vez de recuperar a reputação, ele conseguiu afundar ainda mais ela. A própria professora ficou com nojo daquela situação. Depois da aula finalmente acabar, no lado de fora, ele iria tentar falar com a presidente da classe. Afinal, ele gostava dela. Mas depois do que aconteceu, seria difícil ela o querer. E como já esperávamos, ela não só rejeitou as suas flores, como também o seu convite para ir em uma doceria. Meus amigos, o cara se lascou, mas ainda tem como piorar. Ela ainda fez questão de correr para cima do Prota na frente dele. Basicamente, ela estava agradecendo por tê-la salvado. E também resolveu chamar para sair. O Xiao Ming disse que estava muito ocupado e não poderia ir agora. Mas quem sabe algum dia. A situação do Kui Qiang estava muito triste, pois depois daquela vergonha toda, ainda estava perdendo a menina que ele gostava pro Prota. E é claro que ele não ia deixar isso passar. Enquanto o Xiao Ming voltava para sua casa, ele viu alguns humanos idolatrando uma estátua. E olhando melhor, ele vê que, na real, aqueles dois são os amigos que o traíram. E aparentemente eles eram dados como os heróis dos humanos, já que eles seriam os responsáveis de enfrentar a Fênix e salvar a humanidade da extinção. Ali naquele mesmo lugar, o Prota promete para si mesmo que vai se vingar deles, pois aparentemente eles estavam vivos, porém em um lugar secreto cultivando seu poder. Mais à frente vemos Kui Qiang, e pelo que parece eles chamam uma gangue para dar uma sola no Prota. E depois de encurralá-lo em um beco, o Xiao Ming se pergunta se tudo que eles têm são duas hienas e um grupinho de fracotes. Se sim, ele iria dar um jeito rapidinho. O Kui Qiang diz que ele vai pagar por ter feito ele passar toda aquela vergonha. Quem estava feliz era o Prota, já que aquelas hienas só iriam servir para subir o seu nível. A gangue parte para cima dele, e com um só movimento, ele mandou todo mundo de base. E claro, depois faz uma pose intimidadora pro Kui Qiang, que pede pro carinha com as hienas soltá-las. Os malucos já estavam se achando, pensando que era o fim do protagonista. Mas para um cara que matou a Fênix mais forte do mundo, aquilo dali não era nada. Mas ao menos serviu para ele subir de nível. Claro, já que eles o atacaram, agora era a vez do Prota, afinal. Dando só um chutão no Kui Qiang, o moleque foi de comes e bebes. Indo pra cima do carinha das hienas, ele teve a coragem de ameaçar o Xiao Ming, falando que a gangue deles tinha mais de 100 hienas, o que pro Prota era um paraíso, já que era exatamente o que ele estava precisando. Como seu nível ainda é baixo, é bem provável que ele ainda não consiga vencer monstros muito fortes. Então as hienas o ajudariam a subir de nível. Ele pede para aquele cara levá-lo até o seu chefe. E se ele não levar, vai de caixa ali mesmo. Com medo do Prota, ele resolve mostrar a localização do esconderijo deles. Chegando lá, o cara estava fazendo rinha de hiena. O chefão pergunta exatamente das duas hienas que aquele cara tinha levado e o porquê ele levou. O seu aliado fala que o Kui Qiang que tinha comprado o serviço, pois aparentemente tinha alguém que ele queria dar uma sola. Nesse momento, o Prota quebra a porta de entrada com um chutão e já faz uma entrada lendária. O aliado do chefe diz que ele seria o carinha que o Kui Qiang
estava querendo dar uma sola. O chefão pergunta onde estão os seus homens e se eles tinham o deixado entrar. O prota fala que estava tendo um mal entendido, afinal ele resolveu ir lá por conta própria. E também tinha uma proposta muito boa para ele, já que rinha de hiena era proibida, ele faria questão de eliminar todas elas e assim ele não seria pego. Os caras ficam pistola com isso, então o chefão ordena para tirarem ele de lá imediatamente. E meu amigo, não durou 4 segundos, os malucos já estavam voando pelos ares. E olhando com um olhar periculoso, ele ainda manda a braba pro chefão. E aí, amigão, vai aceitar a parceria ou não? E caso ele não aceite, não pode culpá-lo depois. O chefão ficou pistolaço, é claro, então mandou soltar mais hienas para atacá-lo, o que pro prota era um lanche na real. Depois de matar todas, o malucão coringou e mandou soltar todos de uma vez. Aposto que o Xiaoming chegou no ápice da satisfação agora, tanto que ele pegou um pedaço de madeira e desceu a sola nas hienas. 30 minutos depois, as bichas estavam correndo dele. O cara subiu muitos níveis de uma só vez. Os aliados do chefão não estavam acreditando no que tinha acontecido, e muito menos o próprio. Já que as hienas tinham acabado, ele teria que apelar para as armas. Mas quando procurou pelos seus comparsas, já era os malucos tinha vazado. Agora, cara a cara com o prota, tudo que o Xiaoming queria era saber como ele conseguiu tantas hienas, já que se ele comprasse muitas, poderia ficar ainda mais forte. O chefe diz que não pode contar isso, já que é a coisa mais secreta da gangue das hienas, e mesmo se fosse de caixa, jamais falaria. E entendendo a situação, o prota vai pagar pra ver então. E bem, depois de levar 2 tapinhas, o cara já soltou tudo. E na real, elas eram vendidas por um preço muito baixo na arena dos gladiadores. Ouvindo isso, o Xiaoming já se lembrou da sua vida passada, e que ele ia muito para essa tal arena dos gladiadores. E também, ele tinha o streak de mais vitórias de todos os tempos. O prota o pergunta quando é que vai reabrir novamente. O chefe diz que vai ser nesse fim de semana. Então o protagonista o pede para levá-lo até seu chefe. Mas como podemos dizer, aquele chefe ali era um Zé Ninguém e não tinha um passe VIP para sequer entrar em contato com eles. Mas demonstrando sua experiência de batalha, o Xiaoming afirma que ele tem um corte feito por uma espada de gelo bem no meio do seu peito e que já tem mais de 10 anos que ela não se cura. O chefão fica se perguntando como diabos ele sabia disso dele, mas isso não importava. A verdade era que o nosso MC sabia como curá-lo e tudo o que ele precisava era dos ingredientes. Mas não aceitando que o cara já era forte o suficiente, o chefe duvida de tudo isso, já que as pessoas que conseguiam fazer poções eram dadas como extremamente raras, além de com certeza virem da realeza. E caso ele realmente fosse um mago, era para estar num castelo e não numa escola. O Xiao diz que ele tem 1 minuto para encontrar os ingredientes, e claro, ele sai correndo para conseguir, já que conseguir um mago das poções era muito difícil. O plano do prota com tudo isso era que naquela cidade o chefão tinha muito nome, e se aproximar dele o ajudaria a conseguir algumas coisas. Depois de reunir os ingredientes, o prota começa a trabalhar. O chefão fica desacreditado, pois aquelas habilidades com toda certeza eram incríveis, e depois disso o prota terminou aquela poção. Agora o chefe poderia ser curado. Bom pessoal, isso aqui foi um manhwa diferente, então é muito importante vocês deixarem o like, para caso eu ver que vocês curtiram, eu possa trazer a parte 2 dele aqui no canal. E manos, eu vou começar a fazer live aqui no YouTube sim, vulgo MMORPG do Rank E ou Rank SS. O meu objetivo é ficar top nos MMOs mais famosos, mano, então velho, vai ser muito top. Vou deixar meu canal de lives aqui no comentário, e se você quiser aparecer lá e se inscrever, vai ser muito da hora, mano. É isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, e falou!